Fala pessoal, tá começando mais um PandaCast aqui no nosso canal do YouTube. Eu sou o Felipe e antes de começar o vídeo de hoje, já quero te convidar a se inscrever no canal, ativar o sininho para você não perder nenhuma notificação. E para você que tá no Spotify, já salva essa playlist aqui do nosso canal para você não perder nenhum episódio também. Hoje estamos com um convidado que é sócio de uma empresa que tem grande função na alimentação. Estamos com ele, fundador da Food to Save, Lucas. Cara, como é que você tá, mano? Fala, querido, tudo bem? Obrigadão pelo convite aí, um prazerzaço. Animado aqui pra gente bater um papo. Tudo Que jóia. isso, muito bom ter você aqui, ainda mais Obrigado. para você falar dos seus empreendimentos, como começou sua trajetória e principalmente para falar também sobre a Food to Save, como que funciona e para quem de casa que não conhece a empresa também. Cara, Show. pra gente dar início, como que começou a tua história de empreendedorismo, onde você nasceu, como que começou toda a tua história, esse background aí? Legal, bora lá. Bom, comecei há bastante tempo, né? Isso vem um pouco da veia empreendedora. Eu sou natural de Campinas, aqui no interior de São Paulo, né? Aqui próximo à capital. A família sempre empreendeu, né? Algo que eu já tinha na veia ali desde de moleque. E uma coisa que sempre carreguei comigo, né? Isso veio da educação ali do meu pai, é valorizar e começar a construir meu próprio dinheiro ali, trabalhando com ele e dando valor a isso, né? Isso realmente me fez o homem que sou e aonde a gente vai chegar com toda essa construção. Então, desde pequeno, né? Já empreendia com o meu pai, né? Colaborando ali com as empresas que ele teve. E ao longo disso eu fui entendendo a importância, né? De ter isso de construção de valor, de caráter. Então, já fiz um pouco de tudo. Quando era mais jovem, trabalhei em shopping, vendia roupa na faculdade. Então, lojas. Eu já tenho uma pegadinha, a gente vai chegar na Food Save, mas eu sempre tive uma pegadinha de sustentabilidade. Eu tive uma loja de roupas de segunda mão. Então, na verdade, quando tinham pequenos defeitos, né? Então, eu vendia pro pessoal da faculdade, vendia para os conhecidos, enfim, sempre tive essa pegada. Depois acabei me aventurando no mundo corporativo. Então, trabalhei aí por 6 anos no mundo corporativo, na área comercial, sempre foi minha área. E depois empreendi por mais 3 vezes, né? Então, a minha última empreitada, antes, né, de chegar em Food to Save e tudo mais, foi no ramo de alimentação. Então, nos últimos 6 anos, eu moro fora do Brasil, com a minha esposa e com a minha filha. E nessa última empreitada, eu acabei me conectando com o ramo de alimentação, né? Então, basicamente, antes de me antecipar aqui, né, qual que foi a importância do empreendedorismo? Eu tive essa passagem pelo corporativo, senti que aquilo não era para mim, eu sentia que eu tinha uma vontade muito maior de construção e de sentir na pele empreender, e é isso que eu fiz, né? É isso que eu faço até hoje. Estou com 34 anos, empreendo, e é onde eu cheguei com a Food Save, que é um baita desafio, algo novo para mim, né? Nunca tinha empreendido com tecnologia, como que a gente trabalha, mas é algo vital, né? E aí fica o convite, né? Que é o que a gente vai falar hoje sobre empreendedorismo, a importância disso, o quanto o Brasil é rico em mentes criativas, né? Dessa geração aí que tem muito para mudar o futuro dessa sociedade, que é muito legal. E principalmente para agregar, né, que muita gente vê e acaba até subestimando essa questão da nossa geração, mas o quanto que a gente tem de pessoas hoje, juntando com a tecnologia que a gente tem e toda a base que a gente pode construir mais pra frente, aí o pessoal acaba não valorizando tanto e olhando com outros olhos, né, pra essa geração. E, cara, você tinha falado que você teve outras empreitadas, tipo, quais foram as dificuldades meio que você enfrentou? Com quantos anos você tava mais ou menos quando você iniciou assim? Legal. O primeiro negócio mesmo, né, se eu posso chamar de negócio, que é quando eu vendia essas roupas e tudo mais, eu comecei lá logo que eu entrei na faculdade, então isso foi lá em 2006, 2007. Então, realmente ali foi onde a primeira dificuldade eu precisava de um capital, eu tinha pouco capital, recurso escasso, né, e eu tinha que lidar, na época era o cheque, né, o famoso Caraca. cheque, né, então nessa época, e isso é muito curioso, inclusive, né? O quanto eu aprendi a lidar, porque era um risco tremendo, né? Nunca deixou de ser, mas era muito bacana. Nunca tive nenhum cheque voador, né? Então isso é, isso é um saldo positivo da primeira empreitada. Mas foi muito legal, porque todo o pagamento era em cheque, né? Não tinha essa do cartão de crédito, era muito diferente o contexto. Então, era administrar os valores, era administrar o prazo de pagamento. Então, eu comecei a ter as primeiras grandes responsabilidades, né? Quando isso tomou uma pequena proporção, eu falei, poxa, faz sentido ter um espaço. Na época, tinha um espaço disponível da família, era uma sala bem antiguinha, né? Num bairro mesmo. A gente restaurou, fez praticamente 2 provadores e as araras com as roupas, e foi minha primeira loja física, né? Então eram pessoas que, na verdade, vinham com horário agendado, reservado, e foi muito legal. Aí mudou a dinâmica, né? Porque aí eu estava falando de receber um público, de tratativa com o público, eu estava falando de gestão do negócio, gestão de estoque. Então isso foi muito legal. Já criou-se
a primeira carcaça de aprendizado, né? E aí depois nos outros negócios as coisas foram, obviamente, ganhando mais complexidade. Eu tive uma época que eu tive uma distribuidora de gás de cozinha, né? Então, Caraca. completamente diferente aqui na Grande São Paulo. E isso aí foi outra dinâmica, né? Então era uma operação muito maior, né? Era uma operação com um time de funcionários, era um time onde a gente já entra com a complexidade tributária, fiscal desse país, que é empreender no Brasil, e aí as coisas foram tomando outra proporção. Então, eu acho que o empreendedor, a grande sacada do empreendedor é o quanto ele aguenta apanhar, né? É o quanto Ai, ele aguenta tomar porrada e falar, puta, isso aqui é um problema, mas, porra, eu vou ter vários outros pra frente, vamos tirar isso de letra e vamos olhar pra frente. É o que eu sempre faço, né? Então, quando você vai para nova empreitada ou no mesmo negócio, chega um momento que determinado problema que há 5, 6 anos para você era gigantesco, para você é é só mais uma minúsculo. pedrinha no meio do caminho, né? Então acho que é por aí nessa linha. É que vendo assim, por exemplo, você já passou por aquilo antes, às vezes você passou por isso na loja de roupa que você tinha, e aí você vê o mesmo problema, às vezes, de logística ou essa questão de transporte, alguma coisa assim. Aí você viu que pode adaptar pra questão do gás, aí você fala, puta, eu já passei por isso, velho. Ah, mas não tem problema, já passei, já sei o que tem que fazer, já sei com quem eu tenho que falar e já consegui resolver. Então, tipo, toda a bagagem que você vai adquirindo, mesmo se você acabar quebrando, você meio que não perdeu aquilo, você Exato. aprendeu. Então, tipo, eu vejo que empreender é uma coisa que você meio que não vem da noite pro dia. Exato. Ou você meio que constrói na sua mente que você quer fazer alguma coisa, ou você praticamente tem essa bagagem que tá no sangue de família já, sem planejar nem nada. Você sabe que você vai empreender, só não sabe com o quê. Então você vai buscando tal. Mas assim, eu fico pensando, como que você começou a encontrar esses nichos diferentes? Foi tipo uma ideia, um convite de um sócio? Como que funcionava, cara? Que é muito aleatório, mano. Totalmente aleatória. Eu sempre fui um cara muito curioso, né? E eu sempre me provoquei, eu sempre me provoco ainda muito de saber se o que eu tô fazendo é o melhor para mim. Isso muito pessoal mesmo, né? Então, quando eu trabalhei no corporativo, eu fui fazer um mochilão, tranquei o último ano da faculdade, fui morar fora do Brasil 1 ano. Isso eu me descobri, isso foi pleno autoconhecimento, né? E aí isso foi um divisor de águas para mim. Quando eu voltei, me inscrevi em vários processos de trainees, né? Então estava super em alta, isso Uhum. sempre foi uma baita porta de entrada para o mundo corporativo e me dediquei para isso, né? Eu falei, eu vou me testar no mercado corporativo. Eu quero entender como é que é isso. Eu tinha estagiado, mas foi um estágio de um curto período, 9 meses ali, o primeiro período normal. E quando eu voltei de trainee, eu falei, poxa, agora eu vou entender o que é o corporativo, vou me dedicar a isso. E conforme eu fui fazendo, eu me dedico 1000%. Eu falei, a partir do momento que eu estiver entregando 1% a menos que eu sinta isso, não vai ser a empresa que vai me avisar. E aí, quando chegou esse momento, eu falei, opa, do que eu já fiz até aqui, eu acho que é empreender que me faz o jogo. Mas, obviamente, né, quando eu trabalhei no mundo corporativo, numa grande distribuidora de gás de cozinha aqui do Brasil, é ela que me abriu portas para ter a distribuidora, né? Então, eu já tinha lá o conhecimento. É como se fosse uma franquia, Uhum. basicamente. Então, isso foi um pouco o que delimitou esse passo, né? E aí, da última, que foi uma franquia de supermercado, mas aí foi fora do Brasil, aí foi um pouco de jornada empreendedora e curiosa, né? Eu fui pra fora, residi lá na Espanha, e aí, poxa, quando você tá empreendendo há alguns anos, o empreendedor sabe muito bem o que é isso, ninguém sabe o que é férias, né? Só que férias, pra mim, de 10 dias, meu amigo, é demais, assim, é mais do que o suficiente. E aí, quando eu fui pra lá, porra, fazia, sei lá, 5 anos que eu não tirava férias. Eu falei, cara, vou descansar. Falei pra minha esposa na época, eu falei, cara, vou descansar um pouquinho. Pô, passou 10 dias, eu já tava batendo a cabeça já. Eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa. E eu já tava querendo ali, que eu falei, cara, eu vou empreender, né? Eu tinha um negócio aqui no Brasil, me desfiz dele, falei, vou empreender lá. E aí surgiu a oportunidade de um negócio de alimentação. Um mundo completamente diferente, que aí eu me desafiei muito, né? Era uma rotina diferente, uma rotina intensa, uma construção de um negócio do zero. É literalmente, você fala assim, pô, eu tenho uma bagagem até aqui, mas aqui é outra história, aqui é outro negócio, é outro desafio. E até em dados momentos, que é muito legal, de me sentir assim, caraca, parece que é o meu primeiro negócio, parece que é a minha primeira empreitada, porque eu me vi em frente, diante de desafios, eu falei, cara, surreal, como é que eu vou lidar com isso? E aí é o que eu te falo do apanhar, 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 e falar, cara, vambora, esse é o negócio e tal. E aí começa um pouco do que é a food depois mais pra frente. E antes da gente chegar nesse ponto que eu acho muito interessante da questão da food, cara, como que você foi meio que construindo essa blindagem na sua mente? Porque eu vejo que é muito questão de mindset. Hoje em dia tá muito na moda de falar disso de mindset e tal, mas muito antes eu acho que já tinha essa questão do cara que quer fazer acontecer, ou o cara que às vezes não se vê valorizado numa empresa, puta, eu vou abrir a minha, que eu sei que eu vou ser foda, que eu vou dar 1000%, eu sei que vai ter muito mais resultado do que eu trabalhar pros outros.
Então, tipo, você meio que tinha isso em mente ou você só sentia que alguma coisa meio que te beliscava pra você ter o seu negócio, pra você dar certo nesse rumo? Cara, eu acho que o primeiro grande ponto é eu me provocar primeiro para eu entender aonde eu queria estar. Eu queria entender se eu queria fazer parte de um mundo corporativo ou se eu queria realmente empreender, como toda a trajetória da minha família, histórico, me incentivou como exemplo, naturalmente, de ver e ter as grandes referências familiares. E eu queria me provar, eu não queria que ninguém me falasse, né? Então eu sempre tive muita liberdade na minha criação, no sentido assim, né? Veja muito bem onde vai, mas assuma os erros, assuma os riscos. Você sabe, você é um homem e você vai tomar as decisões. Então minha criação com meu pai e com a minha mãe foi muito, muito aberta nesse sentido. E aí nunca teve essa beliscada, né? De falar assim, pô, vai lá, faz por aqui e tal. Sempre com muita liberdade. Mas depois que eu me descubro, né, como realmente queria empreender, eu falei, poxa, eu sempre tenho uma coisa que eu carrego comigo, né? A gente tá de passagem por aqui, né? Eu tenho uma filhinha de 2 anos, fez 2 anos agora, e é onde eu me inspiro para olhar para frente, né? E eu falo, poxa, com tanto problema e tanto caos que a gente vive hoje, o que que faria sentido, o que que eu, Lucas, né, como profissional, poderia agregar na sociedade, né, e deixar um legado? E aí eu não tô me comparando com grandes heróis. Pelo contrário, o empreendedor herói brasileiro já é um grande herói, Ah, né? O já, empreendedor com brasileiro. certeza. Mas no sentido de falar, o que que eu posso fazer para impactar muito mais gente? Como é que eu posso deixar algo positivo aqui nessa sociedade? E aí eu olho para minha filha, para Isabela e falo, como é que eu posso deixar algo legal para ela? Que ela possa se inspirar e continuar isso. Então, é muito do que eu carrego comigo. Porque até então, quando eu comecei a empreender, eu falava, poxa, eu tô aqui no intraempreendedorismo, eu tô querendo fazer algo a mais internamente, mas eu quero expor isso para fora, né? Eu quero aprender na raça. Agora não, pô, agora eu quero inspirar as pessoas a terem essa motivação. Hoje é o nosso time da Food, por exemplo, é os sócios, e falar, pô, vamos construir algo grande, mas algo de impacto, que é isso que eu carrego comigo, né? Algo de impacto positivo, algo que seja além do financials, né? É algo que, quando a gente fala do ESG, a gente vai falar bastante, é realmente como é que a gente traz valor para a sociedade e cresce ao mesmo tempo. Porque ao mesmo tempo que eu estou crescendo financeiramente, eu estou empregando gente, eu estou impactando a sociedade, eu Sim. estou fomentando o ecossistema. Então, é muito nessa linha do que eu vejo de futuro, né, na verdade. É que hoje a gente, por exemplo, aqui no podcast a gente aborda principalmente o pessoal que é dropshipper ou o pessoal que tem e-commerce e na maioria das vezes é o cara que tem lá entre seus 20 a 30 anos de idade e às vezes tá tipo, em casa, no quarto, acorda, liga o computador e às vezes tem um faturamento maior do que muitas empresas. Surreal. Só que hoje em dia a gente vê isso, mas antigamente não. No caso, tipo, até 1990, 2000 e pouco, a gente ainda não tinha essa questão, né? Mas aí eu paro e penso assim, por exemplo, cara, essa questão do impacto é muito importante. E sempre que a gente tá abrindo uma empresa, sempre que a gente tá abrindo um negócio e tá se atirando no mercado, a gente tá fomentando a economia, como você comentou, em questão de gerar emprego, tá movimentando a economia e tá sustentando ainda a questão do governo, porque, sinceramente, eu acho que o cara que empreende no Brasil e consegue se sustentar com essa questão de tanto imposto que é cobrado, o cara é um guerreiro, mano. E Literal. ainda, infelizmente, a sociedade ainda meio que trata ele como se fosse um vilão. Perfeito. Mas, infelizmente, além dessa questão, eu vejo que o que você falou do cara que empreende ser um herói é o principal ponto da gente poder, assim, valorizar o cara que pode estar trabalhando de casa, o cara que montou um prédio, um empreendimento, por exemplo, imobiliário, um cara que monta qualquer tipo de empresa. E aí você vem e traz uma história do ramo alimentício que é da Food to Save, cara. E eu Exato. queria conhecer, cara, como que começou a Food? Qual que é a proposta e como que vocês funcionam? Conta mais pra mim e pro Legal. pessoal que tá de casa. Show de bola. Antes até falando, né, para quem tá ouvindo, fazendo só um link aí com o que você tá falando de tecnologia, hoje é um privilégio, né? A gente abrir hoje a internet e ter aquela liberdade de dentro de casa fazer milhões de reais, milhões de dólares, tomar decisão, falar com o mundo inteiro, a gente tá conectado com o mundo inteiro, coisa que a gente não vivia na nossa época, Sim. né? Pelo menos na minha época não se vivia. Então, hoje, e agora a gente falando de chat GPT, ou seja, é surreal a dinâmica e a proporção, e eu vejo inclusive esse tema como a nova mudança, né, depois do início da internet, na minha opinião, né, a grande virada aí, é um privilégio hoje para essa geração. E falando de Brasil, a gente tem mentes criativíssimas, né? Eu acho que a molecada que tá aí, essa molecada nova, cara, tem que se arriscar, tem que ousar. Porra, se eu tenho 20 anos, se eu tenho 18 anos, eu me perguntei várias vezes, né? Por que o Lucas de hoje, de 34, diria aí pro Lucas de 18? Porra, se joga mais, cara.
Pô, você é molecão, pô, tá usando, vai trabalhar, vai quebrar a cara, vai entender, entendeu? Eu não vou ficar esperando nada sentado. Mas, porra, com 20 anos, meu amigo, você tem muita história pra frente, entendeu? Eu olho e não me arrependo do que eu fiz. Mas a gente sempre tem aquele gostinho, pô, poderia ter feito mais, sabe? Fala, porra, eu poderia ter sido mais ousado, talvez, porra, naquela jornada eu poderia ter visto antes, que eu poderia ter saído fora antes e tocado outra coisa. Quais as oportunidades que eu deixei de olhar, né? Então, cara, fique atento, olhe para o mercado, leia, cara, leia, se atente. A gente tem tudo hoje na palma da mão. Você digita qualquer coisa, o Google tá aí Verdade. para te falar o que quiser. Porra, eu não sei. Pelo amor de Deus, o que você quiser ali. Hoje, falar de tecnologia, antes de entrar na food, tem, obviamente, tudo a ver. Porra, molecada, estuda desenvolvimento, estuda Nossa, programação. sim. Isso deixou de ser o futuro, isso é presente, cara. Qualquer coisa que a gente pensar hoje, tá na palma da mão. Tá na palma da mão, literalmente. Fui eu, ok? Desculpa aí. Então, eu acho que primeiro grande conselho aí é se joga e provoque o autoconhecimento. Isso é muito legal. Explore, porque quando você tem 20 anos, você pode explorar. Você vai testar, vai errar, pô, isso aqui não é comigo, isso aqui não é comigo. A grande parada é quando vai fazer faculdade, né? Nossa, é. Porque, porra, você se vê numa situação com 17, 18 anos, o que eu vou ser da minha vida, cara? Eu passei em publicidade e propaganda, estava convicto que queria isso e me formei em administração. Tomei uma decisão e entendi que não era aquilo. Então, pô, é uma primeira grande decisão da sua vida ali, né? Fala, porra, e você se sente pressionado a isso, né? E hoje você tem acesso a tanta informação relevante que Nossa. não está só na faculdade. Então tá aí o grande ponto. Mas só para fazer um disclaimer aí. Falando um pouquinho da food, então, essa última empreitada minha foi um supermercado. E um mundo completamente diferente para mim. Caraca. Totalmente, né? Do gás de E cozinha, esse da foi na roupa. Espanha. Isso foi na Espanha, foi na Espanha. E aí, completamente, né? Eu vendo a roupa pro gás de cozinha, pro alimento. Eu gosto de explorar os mercados. E aí, literalmente, isso foi um desafio enorme. Outra cultura, outro idioma, outra modalidade de negócio que eu nunca tinha trabalhado, né? Tinha operado, né? Esse negócio. E aí, bom, resumidamente, né? Carrega um aprendizado, vem a pandemia, né? Tudo fechado, aquele cenário caótico. O único estabelecimento ali daquela grande região onde eu estava ali, né? Daqueles bairros ali, era o supermercado. Filas e filas, aquele caos que foi a pandemia, infelizmente, né? E muito aprendizado. E aí, o que começa a me chamar a atenção ali? Desperdício de alimentos. É uma coisa que eu já carregava comigo, mas dentro de casa, né? Com responsabilidade ambiental dentro de casa, né? E agora, dentro do supermercado, como gestor, aquilo me incomodou demais a um ponto que, dado o momento, tinha filas de pessoas para comprar e mesmo assim eu tinha produto que ia pro lixo. Eu tinha produto próximo ao Caraca. vencimento que ia pro lixo. Eu falei, cara, não é possível que isso aqui tá indo pro lixo, sendo que, porra, tem milhões de pessoas, milhões, né? Tem dezenas de pessoas lá fora querendo comprar. Eu falei, cara, não é possível. E isso fazendo doação, que nem é tão cultural, é diferente da nossa perspectiva aqui lá, né? Da modalidade. A doação para funcionário, mesmo assim eu tinha um volume elevado. Aquilo me incomodou demais. Eu falei, cara, aí o famoso internet, né? Eu falei, gente, deixa eu entender isso daqui, essa dinâmica. E claro, né? Entrando um pouco nesse tema de food waste, desperdício de alimentos, é uma complexidade, né? Eu tenho uma cadeia logística, eu tenho as grandes indústrias, eu tenho a cadeia de produção, eu tenho o armazenamento e eu tenho a ponta final, que é o varejo, o retail, onde a gente estava ali. Cara, eu falei, tem uma cadeia muito grande. E aí, chegar na minha loja lá, era a última ponta, era a última coisa, eu tinha que dar uma solução. E aí eu mergulhei muito nesse tema. Comecei a estudar esse tema, me interessei absurdamente, é o que eu respiro hoje. E eu falei, cara, deixa eu entender como que a gente pode sanar. E aí, tecnologia, né? Conheci iniciativas, conheci a cultura, né? Explorei esse tema na Europa. Aí é onde começa a inspiração para Food Save, né? A gente olha para a América Latina, um país, né? Falando do Brasil, na verdade, um Brasil onde passa fome, onde milhões de pessoas passam fome, onde a gente sofre uma desigualdade social absurda, né? E tem um grau de desigualdade gigante. Falei, cara, peraí, deixa eu olhar. Mesmo estando lá, obviamente que eu vou olhar pro meu país de origem, onde eu nasci. Eu falei, cara, tem um potencial enorme de fazer algo aqui, né? E foi com esse objetivo que a gente começou a pensar o que é Food Save. E o que é a Food Save, né? Nós somos um marketplace, então somos um aplicativo no celular, para Android, para iOS e também o website, que a gente conecta estabelecimentos do ramo alimentício. Então eu conecto padarias, eu conecto supermercados, cafeterias, lanchonetes, restaurantes que possuem excedente de produção. O que é um excedente de produção? É um produto próximo à data de validade, é um produto que não foi consumido na gôndola ao longo do dia, mas ainda está apto para consumo, mas ele ia ser jogado fora porque o estabelecimento vai fechar.
ou um produto com uma pequena imperfeição. Então, por exemplo, a padaria ali fez um bolo de morango, o bolo deu uma lascadinha ali na vitrine, vai ser rejeitado. Essa é a realidade cultural, a gente vai falar sobre isso, da estética do alimento, acaba sendo rejeitado. O que a gente faz? A gente dá visibilidade para esses produtos através da nossa solução do Marketplace para vendê-los com descontos que chegam até 70% para o consumidor final. Então, quer dizer, você pega uma padaria aqui em São Paulo, né? Padaria aqui em São Paulo eu sempre brinco que parece um shopping, né? Porque as padarias são gigantescas aqui. Sim. Pega lá milhares de coisas ali gostosas, saborosas, que são produzidas todos os dias ali. Pô, aquele produto vai fechar o estabelecimento, ele vai ser jogado fora. A gente monta a nossa famosa sacolinha surpresa, eu já detalho isso, e põe esses produtos lá dentro e o consumidor, ou ele retira no local, ou ele pode receber em casa. Então, a gente traz uma solução para o Brasil, onde o estabelecimento ele recupera parte do que ele estava perdendo com um produto bom que ia para o lixo. A gente consegue democratizar o acesso ao alimento num país desigual. Hoje, mais de quase 60% da população inserida na classe C, ter acesso a produtos com valor agregado Preço muito acessível, mais alto. Perfeito. Ou seja, o produto, ele está próximo ao vencimento, vence amanhã, mas ele está apto para consumo. Você vai ter acesso a um produto que está apto para consumo. E, ao mesmo tempo, um impacto gigantesco ambiental. Então, a gente reduz o desperdício de alimentos e, consequentemente, a emissão de CO2. Hoje, o terceiro maior responsável pela emissão de CO2 no planeta é o desperdício de alimentos. Caraca. Por todos os gases que são emitidos na decomposição do alimento, né, da maneira incorreta. Então, tem toda uma dinâmica, né, que é o que a gente chama de modelo ganha-ganha-ganha. Ou seja, todo mundo que está envolvido ali está ganhando nesse negócio. Caraca, e principalmente o consumidor também sai ganhando muito, porque ele paga barato. Exato. E o senso de valorização do que ele tá comprando é muito grande. Porque ele sabe que ele tá comprando uma coisa de qualidade. Só que acabaria sendo rejeitado aquilo no momento que a pessoa estivesse no próprio estabelecimento. Que aí entra na questão estética. Então, por exemplo, você deu o exemplo do bolo. Fruta também entra nesse meio, salgados entram nesse meio também. Todo tipo de alimento ou tem algum tipo ou outro que não entra nesse meio? Todo tipo de alimento. Então, por exemplo, citando esses seus casos, né? A fruta, né? É o que a gente fala da frutinha que é classificada como imperfeita, né? Hoje a gente vai lá no hortifruti, né? E eu tenho algumas formas que eu brinco aí, mas é a realidade. Você entra no hortifruti, hoje ele parece o Fashion Week dos alimentos, né? Sim. Aquelas pilhas de alimento que parece que foram feitas à mão, né? Brilhando e tudo mais. E o que acontece? Isso nada mais é do que a sociedade exigindo um padrão estético do alimento absurdo, né? A partir do momento que hoje existem grandes iniciativas hoje aqui, principalmente no Brasil, lutando para democratizar o acesso ao orgânico. Gente, o orgânico ele já é naturalmente imperfeito. Imperfeito pela estética, mas não pelo valor nutricional. Então, quando a gente olha no hortifruti, né? Uma banana, vamos usar a banana, por exemplo, se ela tiver 2, 3 manchinhas, ela não é adquirida. As pessoas, elas buscam a banana perfeita, amarela. Quer dizer, eu vou comer agora, ela tá com uma manchinha. Gente, ela vem da natureza. Sim. Ela não tá imperfeita. Eu não tô dizendo que ela tá completamente madura, mas eu tô dizendo que ela tem algumas imperfeições. Então, é aí que a gente entra. Porque o maior desafio nosso além de mostrar para o consumidor que esse produto ainda ele tá apto, é mostrar para o consumidor que não faz sentido e é reeducar esses consumidores em relação a um consumo consciente. Poxa, se eu tenho uma banana em casa, né? Inclusive aconteceu isso comigo, ontem eu tava com meu pai e tinham 3 bananas lá. E ele já tá bem acostumado comigo, né? E estavam as 3 bananas lá com as manchinhas e tal. Ele falou, não sei o quê. Isso do padrão estético. Pô, comprei no mercado ontem, já tá assim. Eu falei, mas já tá assim como, né? Não, pô, já tá escurinha. Eu falei, porra, põe no liquidificador, bate, Vai faz dar uma a mesma- vitamina. Que foi o que exatamente. foi feito, obviamente. E aí ele falou, tem razão e tal. Então, é um desafio, né? É um desafio de reeducar. E eu já tô trazendo um exemplo de casa. Então, as pessoas, ela olha, por exemplo, se fala do bolo, né? Chega na padaria, vai comprar o bolo, ou nessas casas de bolo, de sobremesa, que você olha lá vários pedaços de bolo. Pô, se tiver uma lasquinha do chocolate, um negocinho diferente, não, eu quero aquele lá que tá mais bonito. Tudo bem, a pessoa vai pagar o preço caro por aquilo, ela quer o melhor, mas acaba sendo rejeitada e vira desperdício de alimentos. Então, é um desafio de reeducar. Não é educar, é reeducar a Reeducação, sociedade né? em relação a isso, exato. Meu, é que eu vejo assim, é maduro, mas não descartável. Perfeito. Porque, parando pra ver assim, pô, a fruta tá ali, velho, come e tá de boa, na moral, porque Exato. não tem um motivo específico pra pessoa meio que rejeitar. É que a questão estética acho que
com o decorrer das décadas, acaba sendo muito aquele negócio do instagramável, e isso foi meio que acostumando visualmente, indiretamente em tudo. Porque tem que estar com o cabelo perfeito, com a roupa perfeita, com o carro perfeito, com a É casa isso. perfeita, com as frutas perfeitas, com a comida perfeita, com a foto perfeita. Então, Exato. meio que foi criando um senso de perfeição na sociedade. É que Que não é meio. real. Exatamente. Tipo, é uma coisa. Você se preocupa com o que o outro vai achar Perfeito. e não com o que você vai consumir. Então, meu, você vê esse reflexo até na alimentação, é meio complicado também, tipo, de lidar com isso. Então, essa parte da reeducação eu acho muito importante, cara. Muito mesmo. E eu vejo até vocês meio que vendo assim, por cima da empresa. Não sei, ter talvez um dropshipping de comida reutilizável. Pode Eu, ser. eu não sei se reutilizável é a palavra certa, Acho que é o mas que o reaproveitamento. reaproveitamento, acho que Exato. é melhor, né? Eu acho que a gente já foi. Nós somos classificados de várias formas, né? De app sustentável, de app ESG. Nos chamam de várias formas, né? Inclusive tem uma que eu gosto muito bem no. Bom, a gente tem 2 anos de vida ainda, mas bem no comecinho, que a gente foi classificado como Kinder Ovo da fase adulta, né? Cara, eu gosto muito disso, porque, pô, quem não gosta de Kinder Ovo, né? Eu sou da época que o Kinder Ovo valia R$ 1. Mas é muito legal isso, porque na verdade o nosso conceito é surpresa, eu vou explicar mais sobre isso, mas é legal porque traz a perspectiva de, poxa, eu tenho uma surpresa que é agradável, é friendly, é positiva para o meio ambiente, pô, que legal, eu me sinto bem de fazer isso, né? E até aí, fazendo parênteses para te explicar para o pessoal aqui também, né? Como que funciona a nossa sacola? A gente quis criar um conceito que facilitasse todo mundo, para o estabelecimento, para o usuário final, em que realmente trouxesse um impacto relevante. Então, o que a gente pensou? Bom, aí eu vou falar da minha experiência como supermercado. Numa operação de um varejo, de um supermercado, você tem uma complexidade, você tem a sua estrutura ali, ela demanda muito operacionalmente falando. E aí, quando você vai pensar no excedente, naquele, pô, eu vou fazer a triagem dos produtos próximos ao vencimento. Já existe essa triagem, já existe essa retirada. O que acontece hoje é que as pessoas jogam fora, a Sim. grande maioria. A nossa solução, eu falei, poxa, como é que eu entro nessa lacuna e faço com que eu não crie dificuldade para esse varejo, para esse estabelecimento, e ao mesmo tempo facilite a vida do consumidor, porque eu tenho pouco tempo para deslocar esse produto para que ele mantenha, né, dentro da validade apto para consumo consumidor. Então a gente criou a sacola surpresa. Como é que funciona isso? No começo, e muita gente, né, isso mudou muito, felizmente, muita gente me taxou de louco. Cara, como é que você vai vender um produto, inclusive meu pai no começo, tá com bons exemplos meu pai hoje. E aí ele falou, cara, como é que você vai vender um produto surpresa próximo ao vencimento para um consumidor? Falei, cara, vamos lá. Primeiro a gente tem que trabalhar essa reeducação. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que pensar em quem está vendendo esse excedente. Então, o conceito funciona assim, a sacola é surpresa. Então, 100% dos produtos são surpresa. Você não sabe o que vem. Você sabe da onde ele vem. Então, imagine uma cafeteria tradicional aqui de São Paulo, alguma rede de franquia, a gente tem algumas quantas. Imagine lá, você sabe de onde vem, do endereço, e a sacola ela pode ser doce, salgada ou mista. Então, imagine que você vai numa padaria tradicional aqui de São Paulo, entra no app da FoodSave e salva uma sacola doce. Você sabe que o produto está próximo ao vencimento, que é para consumo imediato, e sabe que só vem doce. Agora, você não sabe se é um bolo de cenoura, uma torta de limão, Carolina, bomba. Por que eu faço isso? Porque se eu estou trabalhando com excedente, se eu soubesse o que seria o excedente, você concorda que ele não existiria? Sim, Então, verdade. eu tenho que facilitar. Só que a gente criou uma dinâmica interessante que o estabelecimento, eu separei essa pilha de produto, ele monta essas sacolas, disponibiliza e o consumidor fala, bom, eu gosto de doce, eu vou comprar dessa padaria porque eu sei que é de confiança, é confiável e vou comprar. Então eu facilitei o operacional, gero um gatilho, né, uma válvula ali de curiosidade para o consumidor final, que é muito interessante. Então, nós geramos um movimento que é facilitador dessa cadeia, né? Então, mas é legal, por isso que essa do Kinder Ovo da fase adulta, né? Então, a ideia, a surpresa é ser sempre boa, obviamente. E principalmente, por exemplo, essa questão da padaria que você falou, eu acho interessante, porque eu imagino que, por exemplo, se eu for utilizar mais pra frente o produto, que com certeza eu vou testar, né? Inclusive, eu gostaria até de saber depois se vocês atendem toda a região de São Paulo, todo o Brasil. Fechado. E, inclusive, eu fico pensando, eu acho que se eu pedisse, eu ia falar, nossa, se vier misto, nossa, ganhei o dia. Aí se vier um salgado e um doce, nossa, estourei. Então, Perfeito. tipo, você cria até um senso de comunidade de pessoas que também compram e você vai criando essa conexão entre as pessoas também, não só do consumidor, do cara que faz a logística e a pessoa que vai, por exemplo, separar o pacote no final. E nessa questão do ganha, ganha, ganha.
no início, quando você foi meio que abrir a empresa, você tinha pensado nisso ou foi uma consequência? Não, isso já foi pensado justamente porque, como marketplace, né, e conectando o B2B, o B2C, Uhum. usuário e o estabelecimento, a gente tem que pensar muito na demanda e oferta, né? E, claro, a gente tem que pensar ovo ou galinha, né? Esse é É, o é externo verdade. dilema de marketplace. Falei, bom, primeiro a gente gera a demanda, né? Então, perdão, primeiro a gente gera a oferta. Então, a gente tinha que engajar os empresários e os Uhum. estabelecimentos em plena pandemia, né? Então, a gente foi numa dor, numa ferida dele na pandemia que agravou-se ainda mais, porque ninguém estava no salão de vendas. Aí é onde ele estava querendo explorar o delivery, estava com a sala de venda cheia de produto próximo ao vencimento. E a gente falou, dá a oportunidade da gente mostrar como através da tecnologia a gente vai conseguir conectar. Então ele já foi pensado nisso em toda a estrutura, né? Porque para o consumidor sempre seria mais fácil. O fator econômico ele tem uma vantagem muito grande, Sim. mas para o estabelecimento ele fala, além dessa grana, dessa receita incremental, ele estava atraindo novo público, ele estava deixando de desperdiçar. Sim. Então ele foi pensado já dessa forma. Ah, então eu vejo assim, por exemplo, na questão de prospecção de clientes, eles estão indo até você para procurar, para colocar na plataforma ou você que faz a prospecção manual? Ambos, ambos. Hoje a gente tem um time, né, obviamente que prospecta esses estabelecimentos, mas é muito legal o quanto, esse engajamento o que que é legal dizer? Nós não nos classificamos como um aplicativo de delivery, a gente não se classifica como um aplicativo de desconto, isso está longe da nossa realidade. Nós nos classificamos como denominamos como um movimento contra o desperdício. E o que a gente faz é utilizar a tecnologia de uma forma positiva, de uma forma de uma aliada para combater o desperdício. Por que que eu falo isso? Porque a partir do momento que eu me promo que eu quero provocar uma reeducação, eu tenho que conscientizar e eu tenho que transformar consumidores em fãs, eu tenho que transformar consumidores em embaixadores deste movimento. Sim. Então essa é a nossa proposta. E aí é onde que eu volto ali, que quando a gente tem os empresários que entendem essa proposta de uma forma muito maior, que não seja só o financeiro, eles encorajam outros empresários A que estão participar também. há anos ou da novas gerações a participarem. Fala, cara, não faz sentido, tendo alguma solução, tendo alternativas, a gente jogar fora. Porque, infelizmente, isso me dói muito e é uma realidade ainda, muita gente fala, cara, eu já jogo fora. Eu não quero dor de cabeça. Eu não quero provar o novo, né? Eu já jogo fora, cara. Eu já sei que eu vou perder isso ali no meu relatório contábil. Eu já sei que eu tenho essa perda ao longo do ano. Eu não quero dor de cabeça. E aí, o grande desafio é esse. É falar assim, mas espera aí. Eu estou promovendo algo que você, além de ter a grana, você tem a dimensão do impacto disso? Você tem a dimensão Impacto do ambiental, país que tudo. você vive? Você tem, pô, eu sei, é um país cheio de problemas. Ok, isso são realidades de empresários que a gente ainda lida. Eu falo, ok, mas você pode dar oportunidade? E é legal, porque, claro, né? Como um bom empreendedor, a gente tomou 1000 nãos para tomar dois, É três sims para verdade. começar isso. Mas aí é a resiliência, né? Que isso é outra importante. Mas aí entender e passar para eles, fala, poxa, como é que vai? E aí vai ganhando uma massa crítica interessante. Então hoje a gente conta com grandes nomes, grandes franquias, grandes padarias aqui, aí falando um pouco das praças, né? Hoje a gente está em 15 cidades no Brasil, a gente está em 3 capitais, São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, Grande São Paulo, no interior do estado em Campinas, Americana, Valinhos, nessa região, e a gente segue expandindo. A gente tem planos aí de expandir para 2 outras capitais ainda esse ano, porque justamente tem essa demanda, tem essa necessidade, né? Graças ao digital, né? A gente tem mais de quase 30 milhões de views no TikTok, Caraca. a gente tem uma presença muito legal no Instagram de gerar conteúdo. Esse é o nosso papel. Não é entrar lá só e ter uma publicidade ou publicar algo sobre a food, mas é reeducar. Pô, como que eu reaproveito essa sacola de hortifruti que eu comprei? Como que eu faço uma receita com esses produtos que ficaram na minha geladeira? É esse o trabalho que a gente quer fazer. E aí eu falo que a sacolinha é a cereja do bolo. Vender o excedente ali na ponta é a cereja do bolo. O que está por trás ali é muito maior, que Sim. é a questão da educação. Meu, e eu vejo assim, uma questão que eu fiquei meio que pensando, é feito por motoboy, os caras entregam, é um serviço como se fosse a questão do iFood, que são pessoas que trabalham junto a você de forma terceirizada, ou vocês têm uma equipe para cada estado? Como que funciona essa questão? Hoje temos 2 modalidades, o takeaway, né, então o consumidor Uhum. pode retirar no Sim. local, e temos o delivery. Hoje toda a operação ela é terceirizada, então tem 4 grandes players logísticos integrados, e a gente tem esse cuidado também até, principalmente olhando isso, né, e falando da classe
de entregadores. Então, a gente se preocupa muito com isso. A gente tem um dos grandes operadores que trabalha com a gente, que a gente tem um projeto dedicado com o time de entregadores, no sentido de conscientização, de educação, de campanhas, né, em relação ao consumo consciente. Por quê? Porque a gente entende que, além de consumidores, né, eles estão trabalhando, né? Eles são a nossa ponta com o consumidor final e são consumidores também. Então, eles são parceiros ali acoplados na nossa tecnologia, mas que a gente vê dessa forma, a gente vê como aliados nessa luta aí. E você vê que saiu de uma coisa que não é só financeira, não é só questão de agregar para empresário, é um propósito geral. Porque se a gente for botar na mesa, todo ser humano consome, todo ser humano precisa se alimentar todos os dias. Exato. E é um mercado que tem uma big idea gigante que resolve uma grande dor, principalmente do nosso país, que eu vejo que onde tem problema tem oportunidade. Perfeito. Então, E o assim, Brasil é o maior exemplo disso. é exatamente isso que eu penso. Então, por exemplo, tu foi empreender na Espanha e você poderia ter, tipo, antes, às vezes, ter pensado em fazer o negócio pra cá, mas você precisou maturar a tua ideia e maturar o teu negócio lá na Espanha pra poder ter essa visibilidade no Brasil, cara. Então, eu vejo que todo esse background que você foi construindo foi um processo que você precisou passar pra você ter essa visão aqui do Brasil. E vendo por essa visão de empreendedor, muita gente igual eu, tem, 20 anos de idade, 25, 30 anos, e os pais normalmente acham que só faz faculdade e já era, né? No meu caso, eu tô no último ano de jornalismo pra Legal. fazer. Então, eu vejo que muita gente, inclusive da minha sala, da minha faculdade, fica preso a isso e às vezes não tem outras ideias. Quer empreender, mas não tem, sabe, um caminho ali pronto na cabeça, não sabe por onde começar. Pra quem quer empreender hoje, quem quer ter uma grande proposta, assim, pra fazer na vida, assim, o que você indicaria pra pessoa que quer empreender? O que você faria se você tivesse hoje em dia? Maravilha. Bom, eu não quero ser polêmico, e nunca fui, mas eu tenho algumas visões, né, sobre faculdade. Eu fiz faculdade, fiz pós-graduação, fiz extensão e acredito que o estudo e o conhecimento, ele nunca é demais. A gente vai morrer sabendo pouquíssimo diante de tudo que a gente tem capacidade de absorver na mente humana. Mas, por exemplo, minhas grandes referências familiares não fizeram faculdade. A minha base familiar é o meu pai. E aí vou dizer, porque eu não quero ser polêmico aqui. O meu pai, que é grande referência, não chegou numa faculdade. Ele não teve a oportunidade de fazer a faculdade. Eram momentos completamente diferentes. Pô, Lucas, você está querendo dizer que não faça? Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que hoje a juventude ela tem que estar muito mais aberta de entender que a faculdade ela não é uma caixinha mágica que você entra por uma porta, faz as matérias, sai e você está preparado para o mercado. Meu amigo, se você está achando que é isso, doce ilusão, tá? E isso é o que eu vou levar para minha filha, tá? Porque entenda que você ter conhecimento é teórico. A prática é o que vale. E a prática, você não precisa terminar a faculdade para começar a experimentar. Faça estágio, seja curioso. Sim. Peça emprego para um amigo, vá bater num shopping. Eu trabalhei 5 anos num shopping, batendo em loja, trabalhando domingo a domingo, enquanto eu tinha a turma dos meus amigos fazendo festinha e curtindo, eu tava lá, domingo, feriado. Por quê? Porque eu sabia o valor disso. Eu sei o valor que foi isso pra mim, né, naquela época. E eu tinha idade, tinha energia, dava pra ir pra balada também. Então, dava pra equilibrar. Então, tenha curiosidade, busque experimentar. Porque hoje o que eu vejo é muita gente, poxa, eu saio da faculdade, eu tô preparado pro mercado, eu vou entrar numa grande empresa, eu vou montar um grande negócio. Meu amigo, vai dar com a cara na porta. E tem que dar, mas dê antes. Porque tem tempo para fazer isso. Então, eu acho que a busca pelo conhecimento é insaciável. A busca pelo autoconhecimento, ela tem que começar cedo. Por que eu vou começar com 22 anos, saindo da faculdade? Começa com 17, Começa cara. logo. Começa com 16. Tanta molecada que a gente vê de podcast, tanta molecada que a gente vê no Instagram. Porra, molecada de 13, 14 anos, cara. Que isso, são homens, são mulheres. As coisas acontecem já, né? Então, eu acho que, assim, ter acesso a tudo que a gente tem no meio digital hoje permite isso, né? Então, provoque-se quanto a isso, né? A juventude tem que se provocar, mas nunca deixe de buscar o conhecimento. Então, quando eu falo de não ser polêmica, é porque, sim, eu acredito na formação universitária, eu acredito que isso é fundamental na base, porém, atrelada à prática. Atrelada à curiosidade, atrelada à experimentação. Isso, para mim, é vital. E é o que eu carrego comigo, né? Eu acho que as maiores dores aqui que eu tenho é da prática, é da amostragem, é de chegar e falar, O que tu aplicou. Exato, porque hoje eu gosto de ouvir quem já passou por algo, né? Eu gosto de ouvir quem já quebrou a cara. Sim. Porque hoje a gente tá cansado de ver na internet muita teoria. Teoria de quem nunca fez nada. Teoria de quem Verdade. fez balela.
Você tem que ouvir quem fez na prática, quem é você. Busque referência. Inspirem-se, né, em pessoas, em referências que fizeram algo interessante, que construíram algo de valor. E não em qualquer coisa que a gente vê num stories, qualquer coisa que a gente vê na rede social. Porque tá cheio de balela, entendeu? Muito guru de Exato. palco, empreendedor de palco, que o pessoal fala. Meu, assim, nunca empreendeu em absolutamente nada, nunca fez nada de valor e tá ali dizendo A mais B, faça isso. Então a molecada hoje, você tem o poder de escolha. Pesquise, se interesse, não veja um stories e tome aquilo como referência e reposte. Isso acontece muito hoje em dia, né? Puta, que legal esse curso, olha, esse cara é incrível. Quem é esse cara? Quem é essa mulher? Qual o background dele? Que isso, busca referência, busca entender o histórico dele. Então, eu acho que esse é a grande... Porque, só pra fechar, eu acho que ao mesmo tempo que a gente tem acesso a muita informação, tem muita informação fútil, tem muita fake news, tem muita bullshit, tem muita besteira ali dentro. Então, tem que olhar dessa forma. Eu acho que essa é a minha grande visão desde 34 anos aí, com jovem, mais do que eu passei aí nesse tempo. Ah, cara, mas eu vejo assim, o cara que é autodidata hoje, ele tem muito mais facilidade, porque se fosse empreender lá, sei lá, ano 92, 95, nessa época aí, você ia empreender como? A cara a tapa. Ou você ia aprender com alguém que já tem um negócio, ou você ia se atirar e quebrar a cara pra ver o que tinha que fazer pra construir aquilo. O próprio Flávio Augusto, por exemplo, fala, né, que tipo, ele não sabe abrir empresa. Admiro Quem tem muito. que saber empresa tem que ser o cara que é o contador, tem que saber abrir empresa. Ele é o gestor. Então eu vejo que você vai aprendendo, por exemplo, hoje o cara que é empreendedor, vai abrir, sei lá, qualquer tipo de negócio. Ele não precisa ser um especialista naquilo, mas ele tem que saber contratar os profissionais para aquele ramo. Perfeito. Porque, por exemplo, tu saiu de roupa pra gás, pra alimentação, e hoje você tá com um marketplace, cara, que envolve alimentação e tem um propósito muito maior. Então eu vejo que você agregou muito branding também e junto ao propósito da empresa em si, porque você meio que deixou essa questão de é uma empresa, não, é uma causa. E eu vejo que essa causa de você acabar empreendendo para ter um impacto maior para a sociedade acaba não indo saindo do ponto só financeiro de empresário quer ganhar dinheiro, quer empreender para conquistar carro, casa, fama, sucesso, e aí você acaba saindo disso para um propósito social, ambiental, uma coisa que você vai tipo agregar pro planeta todo, não só pelo Brasil, mas isso que você pode fazer. Então, cara, eu vejo que é muito mais do que só uma empresa. E até vendo como empreendedor, te admiro muito, cara. Não conhecia a Food to Save, assim, conhecia por base, mas de propósito eu não quis conhecer porque eu queria ouvir de você aqui no podcast como que funciona toda a empresa, toda a trajetória e principalmente a sua história, o que você construiu até chegar na Food to Save. Hoje vocês estão em quantos funcionários, mais ou menos? Hoje são aproximadamente 50 pessoas no time. Eu tenho 3 cofundadores, né, do meu lado, são 3 sócios do meu lado, e mais um time aí de quase 47 pessoas. Então, Caraca. é algo que a gente carrega muito de uma coisa. Eu sempre fui um cara muito de pessoas, o quanto a gente está alinhado com fit, o quanto com fit cultural, né, com um propósito. Então, a gente é muito cuidadoso nisso, né, numa construção sólida do time, porque é isso que faz a Food to Save acontecer. E são essas pessoas que são as principais embaixadoras do que a gente promove internamente e para a sociedade. Esse é o grande ponto. É que eu vejo que é o que você falou. Saiu meio que de uma empreitada e virou um movimento. Literalmente. E esse movimento, eu creio que além de servir muito para a sociedade, ajudar cada vez mais pessoas, vai ajudar tanto o empreendedor, consumidor e o ambiente, que é o ganha-ganha-ganha. Perfeito. Eu acho que só para contribuir aqui, eu acho que falando do que você falou da juventude, da nova, eu acho que buscar algo que você se apaixone não é fácil. Não estou dizendo que é fácil. Mas a partir do momento que você é curioso, que você procura experimentar e fala, puxa, é isso aqui que eu quero, não torna o objetivo de sucesso ter milhões na conta. A definição de sucesso ela é muito ampla. Então, tome como um propósito central, falar, poxa, o que eu me apaixono? O que eu acordo todo dia e tenho tesão, tenho vontade de fazer? O que me inspira? Quem me inspira? É isso que eu faço. Essa é a minha dose de energia diária, né? Quem são minhas inspirações? Aonde eu quero chegar com a Food Save? É isso que é legal também, né? Porque a definição de sucesso com as coisas que tem na internet hoje é milhões na conta, carrões de luxo, mansões. Nenhum problema em ter isso. Mas entenda que para chegar até ali, você tem que ter uma força, uma coragem, uma autoestima, uma resiliência muito grande. Então, tem uma jornada até subir esses degraus, né? Exatamente. E principalmente uma coisa que, assim, eu tenho, assim, 2 anos de bagagem empreendendo
Mas uma coisa que eu aprendi muito nesse meio é que te leva ao sucesso extremo é humildade. Isso, A literalmente. humildade de saber ouvir, a humildade de você saber o que você precisa. Pô, o que eu ouvi, vai servir pra mim ou não? Ter a responsabilidade, autorresponsabilidade do que você vai fazer a partir do que você ouviu. Então eu vejo que muita gente, pô, o cara falou numa palestra que tem que fazer isso e aquilo. Pô, tu sabe se que aquilo vai se aplicar no seu negócio? Sabe se vai fazer bem, se vai fazer mal? Porque muita gente tá superficializada hoje com esses conteúdos da internet. Que praticamente tem tanto conteúdo que virou uma masturbação mental, a pessoa não sabe o que aplica e qualquer coisa que falam pra ela, pela bagagem da pessoa ou até a bagagem, entre aspas, de guru de palco, a pessoa acaba simplesmente aplicando coisas que o cara às vezes nem aplicou. Ele só replicou a fala Exato. de outro empreendedor que passou por aquilo. Tem que ter muito foco. Tem, Tem que ter muito tem. foco nessa seleção natural aí de conteúdo, da onde eu quero chegar e o que eu preciso aprender. Porque hoje você abre a internet, lá você fica entrando um monte de coisa na sua cabeça. E eu digo eu mesmo, eu sou um cara muito curioso de negócio, de business, né? E você tem tudo, mas eu comecei a ser um cara, até na minha leitura, até falar assim, bom, meu foco é esse, essa é a minha necessidade pontual, é isso que eu vou gastar energia. Porque senão você fica avoado, né? Então isso Com é certeza. importante também. É aquele negócio. Você pensa tanto que não faz nada. Exato, exato. E o jovem hoje em Essa dia, eu sensação sinto disso. exato, de travar. A obesidade mental, né, que a gente Exato. pode dizer, inclusive. E, Exato. cara, eu simplesmente tô adorando todo esse papo, toda essa conversa e queria saber e ouvir de você. Você disse o que você faria se você fosse mais jovem, Uhum. mas principalmente eu quero que você diga como uma mensagem final pra galera. Pode até falar pra quem você goste, pra quem você tem contigo aí, o que você diria hoje pra quem quer ter sucesso, assim, tanto financeiro, na vida empresarial, quem é empreendedor, está começando essa jornada, que muitos empreendedores que estão assistindo a gente agora no YouTube, o que que você poderia dizer para essa pessoa, um caminho, algo que você diria para você quando você estivesse começando, o que você falaria? Muito bom. Boa responsabilidade. Eu vou puxar a primeira palavra que você colocou, que eu gosto muito, que é humildade, né? Eu acho que sempre a gente está disposto a aprender, sempre a gente tem que ouvir, mas tem uma coisa que eu carrego muito, e não é só propósito, para mim isso é básico, isso é um recurso básico, né? Faça o bem sem olhar, né? Então, quando você não estiver sendo visto, né? Eu acho que empatia, que é algo que eu gosto muito, é de se colocar no papel, né? Obviamente de outra pessoa, dentro daquela situação, daquele momento, mas justamente pensando num futuro, pensando que não seja egoísta no que você está fazendo. Isso pouco me importa se você tem uma loja no shopping, uma indústria, se você é herdeiro, se você construiu um aplicativo, se você tem um marketplace, um e-commerce, o que for. Faça o seu melhor com empatia, com humildade, tenha resiliência, vai apanhar pra caramba, mas não faz sentido nenhum construir algo pensando em si próprio. A gente já passa por vários problemas na sociedade, a gente sabe muito bem, ainda mais lidando em Brasil de desigualdade. Então, olhe para o lado, né? Quando você for construir algo, apaixone-se por isso, mas olhe além do seu umbigo, olhe além da sua realidade. Eu acho que é isso. E aproveita a juventude para testar, para explorar, para provocar, para fazer. Isso é o mais legal. Mas pensa na sociedade, tenha respeito pelo próximo. Falta muito isso ainda na sociedade. Tenha respeito pelo próximo. Entenda que ninguém é maior que ninguém. Nenhum grande sucesso milionário é muito maior do que você porque você está saindo da faculdade. Ele pode ser uma inspiração para você, mas ninguém é maior que ninguém. Cada um tem a sua definição de sucesso. Então, isso eu carrego isso muito comigo. Todos os processos, empresas e tudo que a gente vive são feitos por pessoas. Então, as pessoas que são o maior patrimônio que a gente pode ter, o maior valor que a gente pode ter nessa humanidade. Então, respeite-as, tenha cuidado com isso, né? Não, e a humildade é muito forte, né? Saiba que desça o seu degrau, né? Coloque-se na sua posição e respeite, de igual para igual, e respeite quem tem o conhecimento, quem está disposto a ensinar e esteja disposto a ouvir e aprender. Acho que esse é o grande ponto. Perfeito, cara. E principalmente, você disse de pessoas, do que adianta você ter 2 Porsche na garagem, uma Ferrari, uma Lamborghini, uma mega casa, se você não tem sua família ali para desfrutar disso com você. Você não tem pessoas ao seu lado verdadeiramente que queiram estar com você e não com os seus objetos que você adquiriu. Então, toda essa questão não material, essa desobjetificação das coisas, sabe? Esse amor genuíno, acho que tá faltando muito. Essa questão da pessoa olhar
os sonhos como algo mais humanizado e menos material. Que adianta você ter um Porsche na garagem e não falar um bom dia pro porteiro? Que Exatamente. adianta você ter uma Ferrari na garagem e ser um mal educado, uma pessoa mal educada? Isso Uma pra pessoa mim, vazia. pouco me importa o que você tem na garagem, pouco me importa se você tem carro, mansões e cartões ilimitados. Eu acho que pra mim sempre vai ser a base humana, sempre Com vai ser o certeza. respeito. Isso pra mim é o que é a maior consistência. E é a maior riqueza que a gente pode ter, Exato, inclusive. perfeitamente. Lucas, cara, muito obrigado, inclusive. Prazerzaço, querido. Prazerzaço Obrigado. demais, Show de inclusive, bola. muito bom ter você aqui. Um case diferente pra galera que tá mais focado em dropshipping, e-commerce, mas que também consegue mostrar pra nós, principalmente pra mim, como que o empreendedorismo vai muito mais além do que só a internet e como a pessoa consegue conciliar. Porque hoje a gente vê muitos cases de sucesso de gente que abriu um negócio, vende algum tipo de coisa ou um serviço, mas aí quando a gente vê isso com alimentação, ou a gente pode ver isso com questão de reciclagem, ou até com lixo. Então são tantos nichos diferentes que a gente não parou para resolver um tipo de problema. Então tem muito mar ainda para a gente explorar, ainda mais com a Muita questão coisa. da tecnologia. E, cara, queria agradecer sua presença. Eu e a Obrigado. Card Panda ficamos muito felizes de receber você aqui. Maravilha. Inclusive, obrigado pelos insights, pela dica. E para quem quiser conhecer mais a Food to Save, como que a gente pode conhecer vocês no Instagram, TikTok? Maravilha, maravilha. Pessoal, bom, primeiro, brigadão pelo convite, é um prazer enorme falar um pouquinho aí do que eu posso contribuir, né? E falar da Food Save. Pessoal, quem quiser conhecer, obviamente, né, tá aqui o convite. Nosso site, www.foodtosave.com.br. Esse é o nosso site. A gente está nas principais redes sociais, então no Instagram, @foodtosave, tudo junto, foodtosavebr, nosso principal canal. Tá no LinkedIn, tá no TikTok, tá no Facebook, as principais redes, tá? E pode baixar o app, Food to Save, vai aparecer logo de cara ali, Android, iOS. A gente está com quase 1 milhão de downloads no aplicativo, está com um crescimento super legal, mas além do convite prove esse conceito, prove salvar um alimento, que é como a gente fala, salve os alimentos e provoque-se nesse tema de ver que não faz sentido jogar fora diante de uma realidade que a gente vive. Então fica o convite aí, pessoal, e também super aberto, eu também na rede social e o time. A gente é uma empresa muito transparente, muito aberta, porque a gente quer construir isso com a sociedade. Então, as portas abertas nas nossas redes sociais também. Inclusive, eu vi que tem uma padaria aqui perto que já faz esse tipo de serviço, que é a Bela Maravilha. Sintra aqui, já vou ver lá como é que Maravilha. funciona. É rapidinho. E pessoal, para você que acompanha a gente no YouTube, já quero que você deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe aqui embaixo qual que foi o melhor insight que você tirou desse episódio. E para você que ouviu no Spotify, já quero falar com você para você salvar essa playlist e deixar inclusive aqui na caixa de perguntas qual foi o melhor insight que você tirou desse episódio. Eu sou o Felipe, tô ficando por aqui. E se você não quer perder mais nenhum episódio ou algum corte, já convido você a seguir a gente no TikTok, que é CartPandaBR, e no Instagram, CartPandaBR também. O nosso canal de cortes é Cortes do PandaCast Oficial, onde você acaba acompanhando um pouquinho mais os cortes aqui do canal, dos episódios, no caso, e você tem aquela dose de dopamina, porque os episódios são bem curtinhos para você acabar acompanhando tudo de uma vez. Beleza? Então, não se esqueça de se inscrever, deixe seu like, ative o sininho para não perder nenhuma notificação. E eu vou ficando por aqui. Até a próxima, pessoal.